Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui agora com meu amigo legendário Renato. Ele que subiu o último top com a gente, o 841, nas Rotas dos Reis. E a gente está aqui para pegar os conselhos, escutar mais uma história digna de ser contada. E essa história vai falar, assim como o trabalho dele, que restaura patologias, ele vai falar como ele foi restaurado como homem, como a montanha contribuiu nesse processo, nesse tratamento de estar restaurando homens à sua configuração original. Então quero convidar você para conhecer um pouco da história do Renato, a jornada dele, como ele veio parar em Morrinhos sendo paulista e como ele foi parar no Legendários e quais os conselhos ele tirou de lá, quais os aprendizados que ele tirou de lá. Então queria que você viesse com a gente, sentasse nessa mesa e desfrutasse dessa história. Seja bem-vindo. E Renato, você nasceu em São Paulo, foi no interior de São Paulo ou São Interior Paulo? de São Paulo. Então, e aí, lá você viveu até quantos anos? Lá eu vivi até os 20 anos. Você estudou por lá, então Estudei por lá, tudo na minha cidade. fez todo o seu colegial lá? Todo o colegial e o ensino técnico, que eu também sou formado em técnico em agropecuária. Ah, nos IFs, Isso. nas escolas Lá agrícolas. isso. Seria o IF daqui lá, que Isso, seria uma escola escola, técnica. escola agrícola que eles chamam lá, né? Isso. Aí eu me formei na escola técnica junto com o ensino fundamental, né? Eu sempre tive a ideia ajudou muito. Sempre tive a ideia de quando eu formasse que eu queria trabalhar fora da minha cidade. Certo. Por conhecer o ambiente da minha cidade, eu via que ali para mim eu não conseguiria me desenvolver ali, né? Queria buscar um ambiente de crescimento. Um ambiente de crescimento longe de pessoas que eu já conhecia, né? Como que foi sua infância, assim? A minha infância foi tranquila, a família grande, somos em em 8 pessoas, 8 filhos, né? 8 irmãos. 4 mulheres, 4 homens. Eu sou o filho caçula. Aí, eu sempre tive essa vontade de me formar no colégio agrícola e partir pro mundo, né? E foi isso que aconteceu. Eu fui pro Mato Grosso. Fiquei lá 6 anos, Sapezal, Mato Grosso. E a sua formação em técnica agropecuária contribuiu você para ir para o Mato Grosso ou foi aleatório? Ela foi fundamental, né? Porque eu fui trabalhar nessa área. Nessa né? área? Nessa área. Fui trabalhar nessa área, trabalhei na época em uma das maiores empresas agrícolas, né? Que é a SLC Agrícola. Uhum. Direto para trabalhar nela. Fiquei lá 2 anos, trabalhei como monitor de pragas, né? E chegando próximo dos 2 anos de empresa, estava surgindo no estado uma empresa chamada Hotelhar, que é uma empresa argentina e queria trabalhar na região que eu atuava. E ela basicamente trabalhava da seguinte forma: ela arrendava fazendas de 500, independente do tamanho, e contratava os próprios proprietários para prestar tocar. serviço. Certo. E aí eu fiz a entrevista, deu certo, fui para essa empresa. Fiquei lá também 4 anos. E aí eu cuidava, eu era assistente técnico e cuidava lá de aproximadamente 5.000 hectares de soja e milho. Eu acho que eles chamam essa relação até de cooperados, né? Sim. De cooperantes. Eu acho que eles chamam. A gente já plantou também com a multinacional, que é a Pioneer. Uhum. Que eles também faziam basicamente dessa forma. A gente multiplicava semente de milho e ele me trazia o material defensivo e me remunerava não somente pela área, mas também pela prestação do serviço. Exatamente. Na própria área e a produtividade. Isso. Então, isso assim, para quem tem pequenas áreas também, isso aí é um leque fantástico. Porque ele consegue faturar mais em menos áreas. Exatamente. Então, é bem rentável também. E como você tinha áreas maiores, era mais rentável ainda, né? Mais rentável ainda. E como foi o seu crescimento perante isso, seus desafios para você chegar no outro estado? Você saiu, seus pais foram com você, como foi esse desafio? Como você encarou essa primeira barreira assim, de transição? A princípio, foi muito desafiador. Por quê? Querendo ou não, era ali um rapaz de 20 anos, com sonhos de ir para outros lugares, né?
E eu me deparei com uma situação que eu estava distante da família, gerou uma saudade, eu não conseguia, tipo, visitá-los, né? Que é uma distância aí bem grande, né? E eu comecei a seguir uns padrões do meu pai, que era o problema da bebida, né? Ah, sim. Comecei pela distância e, cara, foi um refúgio, assim, para mim a bebida, né? Esqueci o problema. Esquecia do problema. E tinha amigos também que estavam na mesma situação que eu, né? E o refúgio deles era isso também. Em São Paulo você não bebia, Em São Paulo eu não bebi. certo? Então você começou, esse primeiro encontro seu foi nessa dificuldade. Foi nessa dificuldade. Exemplo da distância, de querer esquecer. O cara começa a beber na prioridade de querer relaxar um pouco, né? Relaxar um pouco, aí os amigos estão ali em volta. Depois do serviço. Depois do serviço. Ah, não, vamos tomar uma cerveja depois do serviço. Aí o cara já dá uma descansada, o corpo assenta, né? Assenta. E aí depois o cara vai dormir tranquilo, mais leve. Esquece um pouco, né? Dá uma tranquilidade. Certo. E nesse período que você estava lá, se envolveu com bebida e tudo mais, você acha que afetou muito sua vida isso ou não? Eu acho que afetou, porque ela começou a influenciar no trabalho, né? E aí, com certeza me prejudicou, né? Houve uma situação que eu cheguei a faltar no trabalho, né? E um cara que era o meu coordenador, ele, entendendo a minha situação, né? Ele falou exatamente isso. Eu te entendo pela situação que você está distante dos familiares, de um apoio, mas eu aqui como um coordenador, um líder seu, isso aqui não é o caminho para você, né? Entendi. Isso aqui não é o caminho para você. Aí eu comecei a ter ideia do que estava acontecendo, né? E do que eu estava repetindo, né? Que era um padrão aí do meu pai, né? Que era um padrão. Seus pais foram separados ou não? Não, graças a Deus, não foram separados. Não. Ele só bebia mesmo? Ele só bebia. Só bebia. Ele tinha problema com bebida, né? E a sua admiração por isso? Era algo que não te incomodava, algo que te incomodava? Me incomodava, né? Te incomodava? Me incomodava. Você como filho se sentia incomodado às vezes? Exatamente. Eu como filho me sentia incomodado. E aí vem aquela situação, né? Que a gente tem medo é o que sobrevém, né? E é algo que eu acho que é involuntário, né? É involuntário, por mais que a gente repudia, né? Isso. Aquilo bateu na minha porta, né? E nesse momento você foi dispensado da empresa? Não fui dispensado. Ele só te alertou? Ele me alertou, deu uma advertência e a partir desse momento eu criei mais senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. Boa. E aí, como que foi a evolução? Você ficou lá quanto Eu fiquei 2 anos, né, na SLC Agrícola, aí veio essa empresa, né, argentina, e eu falei, eu tô com uma boa bagagem, né, 2 anos, aprendi bastante, uma empresa grande, rodei por vários setores da empresa, né, plantio, monitoramento de pragas, já entendia também de pulverização, né, e aí eu fiz a entrevista com essa empresa, consegui a vaga, né? Aí eu parti. Ia ficar na mesma região, né? Já facilitaria, porque já tinha conhecidos ali na região. E foi isso que aconteceu. Fiquei 4 anos nessa outra empresa, cuidando. Aí eu saí dessa que eu era mandado, né? E fui para essa outra empresa que eu praticamente era dono. Da área que eu cuidava, né, que dava quase 5.000 hectares. Eu passei praticamente a ser dono, porque eu recebia o planejamento e executava, né? Certo. Você era o total coordenador da área. Total coordenador da área. Então você tinha uma equipe abaixo de você ali. Isso. Você estava sempre monitorando o pessoal, você sempre estava buscando as soluções ali e você teve a gestão de toda a área. Tive a gestão de toda a área. Nessa época, qual foi a dificuldade maior que você viu do campo? É a mesma de hoje, só para a gente fazer um paralelo. O que lá você viu assim, cara, no campo a gente precisava de um cuidado mais especial sobre isso, relacionado a pessoas, relacionadas à estratégia de produtividade e tudo mais? Eu acho que era mais ligado a
acho que o que pegava mais naquela época, para nós, era a questão de... Não era a técnica, né, que era empregada, mas sim das pessoas, né? Funcionários. Mão de obra. Mão de obra. Uma mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Porque o pessoal vinha ali já era funcionário dos proprietários, né? Uhum. E eles tinham uma mentalidade, né? E aí chegava uma empresa Com cultura diferente. com cultura diferente e a gente tinha que empregar a cultura da empresa, né? E aí começava os atritos, né? O problema com o funcionário não queria fazer o que a gente pedia, o que era para ser feito, e aí era o que pegava, né? Acho que essa é uma dor de basicamente muitos empresários, se eu não falar de 98% dos empresários. Que é o quê? Você fazer uma transição sobre a governança da sua empresa. Acho que na mente do empresário hoje ele não está claro sobre governança. E a governança ele pode implantar na empresa para fazer a venda da empresa ou como uma transição. Transição de gerações, transições de superiores, de coordenadores. Então, acho que algumas empresas hoje, mesmo sendo grandes no tamanho, grandes em faturamento, ainda elas não dão a importância que deveriam dar no setor de governança. Então, sim, ó, você experimentou essa dificuldade, né? Experimentou essa dificuldade de implantação de cultura, de metodologia com os colaboradores. Cumprir planejamento, né? Isso. E a gente sabe que tudo é monitorado. Né? Tudo é monitorado. Tudo é monitorado. Ele quer saber a hora que você fez a aplicação, ele quer saber como foi feito, as condições climáticas, a dosagem é tudo certa também, é tudo calculado, velocidade de trator. Então, tudo isso vai influenciar no resultado. Com certeza. Da aplicação, que a gente sabe. E aí, qual que foi a transição? Depois de 6 anos, você mudou para onde? Você voltou para São Paulo? Depois de 6 anos, eu tive uma possibilidade de abrir uma área de plantio no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, bem na divisa com São Paulo. Certo. Aí era uma possibilidade de eu estar mais próximo da família e uma oportunidade, né, para conhecer... Na mesma empresa? Não, aí já era outra empresa. Uma oportunidade de... vivenciar outros negócios, porque nessa empresa era uma empresa de produção de genética de Nelore e eles queriam expandir o negócio para produção de soja. Cara, você... Aí eles abriram a área para plantar soja e eles me recrutaram para trabalhar nesse negócio. Uau, então assim, você passou por muitas propriedades diferentes. Diferentes, com culturas diferentes. Diferentes. Sim. E numa transição também da pecuária para agricultura. Exatamente, que lá o foco era principal pecuária. E eles estavam querendo entrar para agricultura. Né? O tamanho da propriedade grande também? Era mais de 10 mil vacas parideiras. Né? É muito grande. É muito grande. Um volume expressivo. E foi isso. Aí nesse período, a minha esposa, aí entra a minha esposa nesse negócio. Você já tinha conhecido ela? Nós estudamos junto no Colégio Agrícola em Veracruz. Ixi. Nós estudamos junto no Colégio Agrícola em Veracruz. Mas só que nesse período do colégio nós não tivemos nenhuma relação, né? Aí nesse período que eu estava em Três Lagoas, eu tive a oportunidade de me aproximar mais dela, né? Coisas do mundo. Amizade, né? E tal. Amizade e tal. E ela estava morando aqui em Pontalina. Já tinha vindo? Já tinha vindo. O Douglas estava aqui, né? Eu sou cunhado do Douglas, né? Douglas Feitosa, né? Douglas Feitosa. Ela é irmã da Alessandra. Da Alessandra. E aí ela estava em Pontalina e eu estava lá. Eu já estava lá há mais de ano e tal. E a gente começou a conversar e tal. Começou a se envolver, né? E aí às vezes ela ia para São Paulo, a gente conversava e tal. Aí foi que a gente começou a namorar. Olha só, depois de quase 8 anos do Colégio Agrícola, a gente se reencontrou, né? E é uma coisa que eu não esperava, né? E ela estando trabalhando aqui em Pontalina, abriu uma chance
de eu conhecer o Goiás, uma coisa também que eu nunca imaginava, né? Nunca tinha vindo, não conhecia. Na verdade, eu estava mais longe de você do que da primeira vez, né? Lá Mas- você estava mais perto de São Paulo do Isso, que de Goiás. isso. Mas só que eu não tinha chance de estar relacionando com ela, Isso. né? Ter contato com ela, né? E aí aconteceu isso. Aí entramos, começamos a namorar e tal. Mesmo longe, né? Ou foi acho que tinha que ter acontecido dessa forma, pra gente saber o que iria se desenrolar desse relacionamento, né? Aí ela estava em Pontalina, acabou que ela resolveu vir para Morrinhos. Aí conversando e tal, ela falou: por que você não vem para cá, né? Aí eu parei para pensar, as coisas já estavam dando certo, né? E eu falei: bom, vou lançar meu olhar para isso, né? Porque tudo que a gente coloca a visão, a gente E materializa, se né? materializa, se expande, né? E foi isso que aconteceu. Aí ela estava em Morrinhos, uma vez eu peguei férias, vim para cá, conheci a cidade, falei, bom, é um lugar que me acomoda, né? Ah, aí ela já estava trabalhando aqui também, ela já era educadora física, já trabalhava com pilates, né? E ela conhecia um proprietário de uma fazenda aqui na cidade. Tinha amigos em comum, né? E esse amigo em comum é o José Renato Chiari, né? Boa. Paulista também? Paulista também. Aí eu vim, fiquei um tempo nessas férias, né? Aí houve a situação de eu conversar com eles. Aí surgiu que ele estava precisando de uma pessoa nesse meu perfil. Conversamos e aí foi que eu vim para cá, vim parar em Morrinhos. Ah, então o que te trouxe a Morrinhos também foi a área agrícola. Área agropecuária. Agropecuária. Né? Agropecuária. Porque lá quando você foi para lá, você foi mexer na área dele de agricultura ou da pecuária? Você foi para Central ou você foi para... Eu fui para com foco na agricultura, Certo. mas ajudava a pecuária. Porque como a área era pequena, havia muito tempo ocioso, né, da minha parte. Certo. Aí onde eu ajudava na pecuária. Na questão leiteira lá. Para quem não conhece, ele é um dos principais, se não o principal produtor de leite e genética da nossa região. Sim. Isso lá em Três Lagoas. Para o José Renato Chiari, eu vim diretamente para trabalhar com a pecuária. Com a pecuária. Né? Com o gado de leite, com a recria. Ah, tá. Então você veio já especialmente na recria do gado. Na recria do gado. Boa. E a gente falou de 3 regiões diferentes, culturas diferentes, manejos diferentes, ambientes diferentes. Mato Grosso do Sul muda um pouquinho, mas vai mudando. Muda. E Goiás eu acho que está no meio, no intermediário entre as duas culturas e ambientes ali. Queria que você me pontuasse algumas coisas que você foi observando, que você foi aprendendo ao longo desse tempo. Sei que às vezes vai ser difícil, porque é lá atrás ainda. Sim. Mas às vezes, assim, o que você foi pontuando, trabalhando, fazendo um paralelo, o que você foi aprendendo com cada região dessa? Um ensinamento que você tirou, às vezes numa propriedade, às vezes com um produtor, às vezes com um supervisor, ou até mesmo com um colaborador, que ele possa ter te ensinado ao longo do manejo, das transições que você passou, para a gente chegar até hoje. Que nem no Mato Grosso, o que eu aprendi foi a gente fazer as coisas no tempo correto, né? Que a gente tinha um planejamento, a gente tinha que executar dentro daquela janela. Porque se a gente perdesse qualquer tempo para desenvolver uma ação, a gente corria um risco muito grande, né? Tipo, para uma pulverização, para um plantio. Então, essa questão de executar rápido, né? Certo. Executar rápido, porque era área grande, né? Então você não podia perder tempo. Já no Mato Grosso do Sul, ali eu vi uma questão bem diferente, a questão de mão de obra. Porque ali tinha funcionários que estavam ali na empresa desde quando a empresa abriu. Se criou, tinha uma comunidade dentro da fazenda e
os funcionários se criaram dentro daquela cultura, entendeu? Filhos já tinham nascido ali, já tinham. O pai trabalhou, o filho está lá e provavelmente o neto vai trabalhar lá na empresa. Vai né? trabalhar lá. Isso. E aqui, eu vi, aqui no Goiás, eu vi a excelência na produção em pequenas áreas, né? Que nem o Zé Renato, né? Ali na área dele, a produção pecuária, genética, vegetal ali é muito grande em um espaço muito curto, né? Com os pivôs. Essas são as diferenças que eu vi. E aí, o que trouxe você, isso aí a gente leva para qualquer empresa, né? A gente pode pegar esses ensinamentos, esses conselhos, essas observações suas, e levar para qualquer meio empresarial. Sim. Essa parte de planejamento e executar no tempo correto é um time que eu acredito que é ao longo da vida. Tem Sim. coisa que tem que ter um time para você fazer, para você ter o sucesso, para você ser bem sucedido. A gestão de pessoas nem se fala hoje. Se o cara não tiver gestão de pessoas, ele não é capaz nem de dirigir ou entrar numa loja e ser bem atendido. Porque se ele não tiver gestão de pessoas, como que ele vai ser bem atendido se ele não consegue extrair um bom atendimento daquela pessoa naquele momento? Consegue demonstrar o que ele quer, né? Isso. Então, isso também, sem dúvida. E a parte agora sua de pequenas propriedades e tudo, a gente aproveitar o máximo de espaço possível, acho que essa aí é a máxima que eu sempre trabalho, volume versus capacidade. Sim. Primeiro que a gente tem que trabalhar o volume e depois a gente alarga as capacidades. Enquanto a gente não extrair o máximo volume da capacidade que você tem pré-existente, não tem justificativa para expandir. Sim. Por quê? Porque os custos aumentam, as despesas vão aumentar, sendo que você não se preocupou com o volume ainda. Então a gente foca muito nessa expansão de volume. Depois a gente preocupa também com a expansão da capacidade. Após o Zé Renato, qual foi a sua jornada? A minha jornada após Zé Renato, né? O Zé Renato Chiari, foi com minha esposa, né? A gente se via... ela sempre me cobrava que a gente tinha um negócio, né? Que era o estudo de Pilates, né? E eu não me envolvia, né? Porque eu tinha a minha outra área. Aí, a partir do momento, eu fiquei, acho que foi 6 anos no Zé Renato. E houve no final ali eu me desliguei, né? Se desligamos, acabamos o contrato. Aí me vi na oportunidade de desenvolver esse trabalho com a minha esposa, né? A gente tem um negócio, vamos unir forças para trabalhar por esse... Nisso ela já tinha o estúdio? Ela tem o estúdio já há 7 anos. Há 7 anos. 7 anos. E você saiu do Zé Renato tem quantos anos? Zé Renato faz 4 anos. Metade do caminho. Exatamente. Metade da jornada você veio para somar forças. Isso. Só que daí no meio do caminho eu não me via, entendeu? Por ser uma mudança muito brusca, né? A gente saiu do campo, você formou para administração de empresas. Isso. E você formou aonde, nesse meio tempo? Foi faculdade online. Faculdade online. Isso, foi na Unopar. Isso, Morrinhos mesmo. Foi em Três Lagoas. Três Lagoas, boa. E aí eu me via nessa oportunidade de trabalhar com minha esposa. Teve alguns momentos que eu tive vontade de desistir. Tinha um momento que eu achava, não, é isso. Mas hoje, com a cabeça centrada, foi uma das melhores escolhas, né, que eu fiz. Trabalhar junto com a esposa, com a família, ter um negócio próprio, né, desenvolver, trabalhar com pessoas, que eu sempre trabalhei, né? Uhum. Tive sempre uma relação com pessoas, né? E acho que isso que é o que leva a gente para outros patamares, né? E a partir desse momento eu ajudo ela, administro a empresa e comecei a minha faculdade de educação física, especializar na área, né? Para dar aula também, atender clientes, né? Certo. E a gente percebe que você fez uma jornada e foi se qualificando para ela, sempre para estar bem qualificada onde você estava ocupando o seu lugar, né? Sim. E quando você fez essa transição, você era acostumado a ter a sua renda garantida, especialmente quando você vai para ser empresário, você está abrindo mão
do garantido. Sim. Você está abrindo mão da certeza do ganho. Estou falando, ó, estou aqui para arriscar. E quais foram os seus desafios nessa transição, nessa motivação sua de ser empresário, de também estar correndo esse risco, de estar buscando uma área que você não tinha especialidade, você era um aprendiz ali, né? Porque tem muita gente que fala assim, cara, o que eu sou bom para montar meu negócio? A gente sabe que se o cara montar um negócio no que ele é bom, ele já está à frente daquele que está montando sem ter a expertise do negócio. Sim. Mas aí você foi, obviamente, com o apoio da sua esposa, né? Sim. Já estava no ramo há 3 anos, então ela já sabia, às vezes, o que dava certo, o que não dava. Ela já tinha um norte ali e uma rede de conselhos para você seguir também. Sim. No ramo. E você tinha toda a sua bagagem e gestão da sua caminhada, que você veio trabalhando desde Mato Grosso, desde São Paulo, na verdade, desde São Paulo até chegar aqui. Sim. Me faz um paralelo de pontos, de observações, para a gente chegar em um bloco de conselhos para as pessoas que podem estar em momentos de transições, momentos assertivos, escolherem um negócio para montar, transição totalmente opostas profissionalmente. Gostaria que você me fizesse esse paralelo, essas observações para a gente chegar em conselhos. Uma das grandes coisas que eu tive comigo é não ter medo de correr risco, né? Tipo, sair com 20 anos e ir para o Mato Grosso já foi um risco enorme, né? Querendo ou não, foi um risco enorme. E nessa questão de se tornar empreendedor, empresário, sair da CLT, a minha visão foi no benefício, né? Por quê? Quanto maior o risco, mais oportunidade de você crescer e ter um retorno, né? Então, a minha visão foi para esse lado. Tipo, tem risco, não tenho nada certo, mas eu tenho a possibilidade de crescer, de me desenvolver tanto financeiramente, como pessoalmente, conviver com pessoas, entender mais as pessoas, né? Foi isso que me fez trocar de ramo, De atividade. da atividade. Boa. E sua esposa sempre te apoiando? Minha esposa sempre me apoiando. Boa. E agora você tomou uma decisão. Foi subir a montanha. Subir a montanha. Fala um pouquinho dessa decisão. Essa decisão acho que foi surpreendente para mim, porque quando houve o convite, eu estava ciente que eu não iria subir, que eu não queria isso para mim. Eu já acompanhava algumas coisas do Legendário, mas nunca me parei naquela, eu vou fazer isso. E você acompanhava de qual perfil? Goiás, Brasília, Brasil? Um rapaz de Goiânia, do Ricardo. Né? Do Ricardo Martins. Sempre acompanhava ele falando que ele ia e o que acontecia. Mas nunca me veio aqui, assim claramente que eu teria que fazer isso, né? Mas aí surgiu o Douglas, né? O Douglas Feitosa, meu cunhado. E ele me convidou. E eu me vi aí várias vezes falando para ele que eu não iria. Que eu não queria, que não era o momento. E não queria. Mas ele, com muita insistência, ele conseguiu. E aí eu falei, não, eu vou. Vamos ver o que vai acontecer. Mas sem pretensão nenhuma. Minha esposa perguntava, o que você vai subir? Vou. O que você está esperando? Eu falei, eu vou sem nenhuma... Vou sem esperar nada. Vou aberto a encontrar o que eu tenho que encontrar, né? E aí é aquele expectativa e realidade, né? Expectativa é realidade. Mas, e como que foi, então, o seu contato? O Douglas chamou, você falou, então beleza, nós vamos. E a partir do momento que ele falou, vamos, como que foi toda essa trajetória? Você ficou ansioso nos dias, aquela fase de arrumar a mochila, expectativa da esposa, como que sua esposa reagiu nessa forma de você ir agora? Como que foi tudo isso aí? A minha esposa reagiu bem a essa ideia, né? Me deu apoio.
Da minha parte, a ansiedade pegou a partir do momento ali na semana, né, que a gente começa a colocar, juntar as coisas, né, seguir a lista, né. Aquele momento ali, um dia anterior, à noite, foi onde teve mais ansiedade, né, para entender o que iria acontecer, né, esperar o que iria acontecer. E, e assim que você chegou lá, você foi entrando, me fala um pouquinho do que você viveu no seu interior. O que mais te mexeu em questão, não em momentos, porque eu acho que são diversos momentos que eles se completam no final do top. Mas existem chaves que vão virando na gente. E são chaves individuais. Às vezes, um mesmo momento vai falar de uma forma comigo, fala de outra forma totalmente oposta com você, mas vira uma chave. Gostaria de saber das chaves que você virou, das lições que você tirou. Como que foi? Foi uma ou foi duas? Foram várias chaves, né? Várias situações que foram transformadoras realmente, né? Para mim, o que mais me impactou foi eu sempre procurar fazer as coisas e nunca dar o braço a torcer que eu precisava de ajuda, né? Eu não conseguiria ir sozinho, né? Chegar sozinho. E lá eu aprendi, né? Sozinho, sem a força do 01, da família, do legendário 01, da família, a gente não chega em lugar nenhum, né? Foi nesse momento que me impactou, que eu trago comigo, né? Que eu trouxe, né? Eu acho que todo homem tem essa autorresponsabilidade, né? De falar assim, eu dou conta, eu consigo fazer, pode deixar que sozinho eu vou. Sim. Então, acho que nós também temos um DNA meio que de puxar a responsabilidade para nós. Sim. Mesmo que não sendo feito de forma correta, eu acredito que o nosso DNA é esse, né? De estar buscando e estar falando sobre, não, vou trazer para mim, não preciso de ajuda não. Orgulho. Orgulho. Isso é sobre orgulho. E lá eu acredito sim que é tão intenso que a gente nem vê se perdendo isso. Né? A gente não vê soltando essa ação. Exatamente. Quando você se depara com alguns momentos, simplesmente você mudou a mentalidade. E quando você descobriu que a ajuda é melhor, dois é melhor do que um, e como que você voltou? Você pensou, tem que reparar algo, tenho que o que eu fiz já foi, daqui para frente agora. Eu acho que o que eu implantei de quando eu vim foi pegar minha esposa todo dia, ajoelhar, pegar nas mãos dela e orar. Entregar nosso dia nas mãos do legendário 01, de Jesus, de Deus, né? Entregar para ele, fazer o que a gente tem que ser, fazer o que tem que ser feito, né? Obviamente, como homem, proteger nossa família, nossos filhos, mas ter humildade de colocar os joelhos no chão, pegar na mão da esposa e orar, entregar o dia para ele. Não. Isso faz total sentido, sabe, Renato? Se você pudesse me fazer um paralelo entre o Renato antes da montanha e o Renato pós-montanha, como que você me descreveria? Eu acho que, por mais que a gente tente, faça mentorias, faça cursos, sempre a gente tem o que melhorar. E uma das coisas que às vezes a gente deixa passar é dentro de casa, né? Que às vezes na rua a gente trata uma pessoa bem, porque a gente quer ter um relacionamento bom com ela. Mas às vezes dentro de casa a gente deixa isso escapar, né? A gente trata um filho mal, dá uma má resposta para a esposa, e a gente acha que a gente tá certo ainda, né? E aí lá a gente descobre, né? A gente deixa o menino lá em cima e desce o homem, né? Fantástico. É isso. Se você pudesse me descrever, não o Renato de antes,
Eu quero uma definição do Renato de agora. Renato Legendário. Qual seria essa definição? A definição é de um homem protetor que, acima de tudo, de qualquer situação, vai honrar a família, honrar os amigos e vai fazer de tudo por eles, né? É isso. Raul. Raul. Então é isso aí, cara. É sobre isso. É realmente a montanha, eu acho que é o start. E a gente sempre vem repetindo algumas coisas aqui. Eu acho que a coisa que a gente mais valida é que o top não acabou. O top só começou, né? Isso. Então, ele não acaba quando a gente desce da montanha. Ele começa na segunda-feira, quando a gente chega em casa, volta para casa. E uma das coisas que eu ouvi muito lá é que aquilo que a gente encontrou lá no top, a gente iria validar aqui embaixo. Dia a dia, né? A gente sobe uma montanha todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente tá... Cara, é tão intenso isso que eu devo ter ido 6 vezes. E o simples fato de... Tem situações do dia a dia que... Situações... Você vai fazer um paralelo. Você está vivendo algo aqui, algo de um momento aqui. Você vai se deparar e você vai falar, cara, aconteceu a mesma coisa lá. Exato. De forma diferente, mas que eu posso puxar de lá para cá e vou tirar uma lição aqui para esse momento com as coisas que aconteceram lá. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte. E é um cuidado sobrenatural, né? Exato. Eu vejo assim que... E o tanto que a gente se conecta? A unidade. Com A certeza. gente está sentado na mesa, a gente passou um top juntos. A gente almoçou juntos, jantou um dia juntos e essa é a terceira mesa nossa. Essa é a terceira mesa. Essa é a terceira mesa que estamos individualmente juntos conversando. Sim. E a gente conversa como se fosse família mesmo. Exatamente. Não existe diferença. Esse é o mais forte que acontece, cara. A gente tá sem armadura, né? cara. A gente tá sem armadura, tá tipo assim, sua luta é minha luta. E a gente tá unido aqui. Sim, é união, né? Família ajuda família. Família ajuda família. Família não deixa pra trás. Isso. É isso. É impactante, né, cara? É sobrenatural, né? Foi uma palavra assim, é sobrenatural. Né? Boa. Legendário. E se você pudesse, com essas pessoas todas que você trabalhou, você viveu, culturas diferentes, ensinos diferentes, formações diferentes. Até hoje você também atende pessoas de idades diferentes, na sua profissão e tudo mais. Quem que você recomendaria o Legendários aí? Você fala assim, cara, esses caras aqui devem ir pro Legendários. Legendários eu recomendaria para qualquer homem, seja ele que esteja bem financeiramente, que acha que está bem na igreja, para uma pessoa que, para um homem que está com dificuldades no casamento, eu acho que eu indicaria para todo mundo, para quem tiver a oportunidade, né, tiver a oportunidade de participar, de uma forma ou de outra vai sair de lá um cara transformado, um homem transformado. Boa. Boa. E se a gente pudesse hoje fazer um paralelo, você é especialista em restaurar patologias. E tem tudo a ver com Legendários, pós-montanha. Às vezes a gente carrega patologias que a gente adquiriu durante a jornada toda nossa como homem, com experiências, com tudo, que a hora que a gente desce da montanha, a gente tem que restaurar essas patologias. E muitas vezes o tratamento não é imediato. Não. Ele começa na sua decisão de tratar. Ele começa na sua decisão de restaurar. Porém, existe um protocolo, existe um tratamento para isso. Então, eu queria que você falasse para o homem que às vezes já subiu a montanha, desceu, o que você é especialista sobre aquilo como que é restaurar uma patologia. Para a gente restaurar uma patologia, acho que e também um problema de um homem, o principal ponto é a pessoa identificar o problema, ter
como um homem, ser grande ao ponto de falar o problema, de enxergar ele e de trabalhar ele. Por exemplo, a pessoa chega, tem problema com Hernia de disco. hernia de disco. Se a pessoa chegar lá para mim e falar que não falar que tem um problema de hernia de disco, Você vai tratar outra coisa. Isso. Mas se ela chegar lá falar que tem problema de hernia de disco, Aceitar, né? Aceitar que ele precisa de ajuda. aceitar que ela precisa. Só dela falar que o problema dela é hernia de disco, ela já está aceitando aquele problema. Ela já está dando a oportunidade de eu trabalhar aquilo. Certo. E isso é o paralelo que eu faço com qualquer outra situação, com qualquer outro padrão. Né? Problema de relacionamento. Primeira coisa, ele tem que ter a visão que ele tem um problema de relacionamento com a esposa, né? E aceitar aquilo e dar chances de consertar, né? De arrumar. É isso. E nessas restaurações, a gente tem restaurações que são a curto prazo, a longo prazo, ou a gente vai ter um tratamento Para a vida inteira. para a vida inteira. Para quê? Não é às vezes para você sarar, é para te dar melhor qualidade de vida. É para não piorar. Isso, para não piorar. E nessa patologia, a gente vê diversas situações também. Que nós, como homens, temos que avançar em alguns tratamentos e sempre buscar em quê? Em saber qual que é a melhor forma de você curar aquela patologia que estava distorcida. A gente, quando fala de restaurar a patologia, a gente está falando de trazer a patologia original. Quando você fala na transformação do homem, você fala na transformação trazendo a essência do homem original. Para que ele foi criado para ser? Qual que é o objetivo do homem original? Então a gente brinca que Legendários, a missão dele é restaurar a configuração original do homem. E eu sinto muito isso. Como que você encara essa restauração original do homem? As configurações originais do homem? Encara como uma volta à origem, ao que nunca deveria ter mudado, né? Com todas essas, posso falar, essas agendas, né, progressistas, né, no mundo, que levaram ao homem perder essa essência, né? Eu acho de suma importância, né, Legendários para não é trabalhar sobre essa restauração. Não é somente sobre qual tipo de homem você quer ser. Qual tipo de homem você quer que o seu filho seja. É qual tipo de homem você deseja que sua filha veja em você o homem que ela vai escolher para casar. Então é um reflexo dela olhar e saber escolher depois o tipo de homem que ela vai casar, né? Eu acho que vai muito nisso, né? E sobre isso eu tive uma lição muito grande lá, um aprendizado, que é exatamente esse. O que eu sou hoje, o que eu vou ser durante a minha vida, eu tenho uma filha de 5 anos, Ana Celina, e o José Emílio de 1 ano e 5 meses. O que eu sou vai ser o homem que ela vai procurar para casar. E o homem que eu sou vai ser o homem que o José Emílio vai se tornar, né? Uau. Então, por isso a gente tem que sempre estar em restauração, né? Porque isso, vendo por esse lado, é muito, muito pesado, né? Muito pesado, mas é isso, né? Acredito. É isso que acontece, né? O homem que eu sou é o homem que a minha filha vai procurar e é o que o meu filho vai se tornar, né? Sobre isso. Acho que faz total sentido, sabe, Renato? E a montanha não acaba, né, cara? Não, isso aí, a digestão, ela é... Eu tenho diversos testemunhos que os caras, às vezes na segunda-feira, os caras ficam calados, na terça-feira os caras ainda não digeriram tudo, mas na quarta, na quinta, na sexta, eles começam já a entregar os resultados que aquela digestão
Tava já, trazendo. já trouxe para ele. Então ele já começa a conversar, a pedir alta ajuda, Já se abrir. a se abrir, a pedir à família algo. Família, quando eu falo, não é a família de sangue, de elo, de aliança ali dentro, mas a família nossa, família de legendários, a nossa manada, porque nós somos uma manada, né? Acho que o que a galera ainda não entendeu é que nós somos uma manada com o propósito de transformar onde a gente está. O legendário tem um lema, que ele deixa o ambiente melhor do que ele encontrou inicial. Então, o ambiente, sempre que o legendário passa, ele tem como missão deixar aquele ambiente melhor do que estava. E sobre servir, a gente sabe o seguinte, que um legendário, para servir na montanha, ele precisa estar servindo a comunidade. Isso também trouxe um senso de responsabilidade em você, ou como que você enxergou isso? Falou, cara, eu já sirvo a comunidade, eu não sirvo a comunidade? Eu preciso fazer mais pela minha comunidade? Como que agora eu vou fazer? Eu acho que eu preciso ajudar a comunidade, né? Boa. Preciso ajudar a comunidade. Eu acho que juntos, né, nós vamos colocar isso em prática, né? Família ajuda a família. Família ajuda a família. É isso aí. E ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. É isso aí. Quero te honrar aqui, Renato, por esse tempo. É um sneaker diferente. A gente sabe, só quem sobe a montanha sabe por que a gente carrega um sneaker. Então, quem quiser também, ele tem que subir. Tá convidado. Tá convidado a saber. É comer o sneaker com nós lá. Então, que ele possa comer, mas esse aqui é diferente. É um sneaker duplo. Que você possa, de uma forma, desfrutar. Então, dupla honra sobre sua vida. Uma dupla colheita aí de todos os seus frutos, todo o seu esforço. Que a sua família não viveu nesses últimos anos, ela viverá em 2025 duplamente. Duplamente. Que assim seja. Então, é isso que eu desejo na sua vida, viu, meu amigo? Amém. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Aú! Aú.